Boa tarde a todos. Estou dando boa tarde porque já almocei, espero que todos já tenham se alimentado, alimentação no meio do dia. Espero que todos tenham uma semana bastante bacana e ao final dessa semana estaremos bem pertinho do Natal, que nós vamos ter que fazer um Natal diferente por conta da pandemia, mas nós vamos gradativamente encerrando, né, este ano 2020, que nos trouxe muitos desafios. Acho que vencemos bem os desafios e também muitas oportunidades, né? Agora mesmo estava vendo o governador Dória anunciando já um primeiro cronograma de vacinação a partir, né, da disponibilidade das vacinas. Vocês sabem que o Reino Unido já está começando amanhã a vacinação, igualmente a Rússia, daqui a pouquinho Estados Unidos, e o Brasil está também nessa luta para que a gente possa voltar às condições normais de funcionamento presencial das nossas atividades. Então, mais uma vez, bom dia a todos, dirigentes, diretores de escola, vice-diretores, professores, supervisores, PCNPs. Nós estamos aqui com um tema que já foi tema nosso numa vídeo há 3 semanas atrás, 3, 4 semanas, mas a professora Elaine Palma, psicóloga que está conosco, esteve nessa semana passada que eu mencionei, ela, na outra vídeo, né, Terezinha, ela teve problemas de conexão da residência dela. Então, hoje ela decidiu nos visitar, ela está nos estúdios do Centro de Mídias. Acabei de dizer para ela que foi bom, que ela conhece o nosso Centro de Mídias, essa ferramenta extraordinária que nós criamos esse ano, sob o impacto da pandemia, e que vai ser de gigantesca importância, né, extraordinária, nos próximos anos, né, em apoio à educação. Então, professora Elaine Palma, queria te agradecer muito a disponibilidade de estar conosco 2 vezes, uma não aproveitada, mas hoje nós vamos aproveitar bastante, trazendo esse tema, que é um tema muito próprio, né, para esse momento que nós estamos vivendo. O tema é reconectando-se ao presente, vivendo o momento, né? Quando a gente vive episódios muito impactantes, como é a pandemia, né? Ou quando o que aconteceu com muitos brasileiros, só aqui em São Paulo, né? Mais de 40 mil pessoas foram a óbito por conta do Covid. Então, quando a gente perde uma pessoa querida de uma forma inesperada, a gente fica meio desnorteado, né? Meio perdido, né? Então, daí a importância do tema, que eu vou repetir: reconectando-se ao presente, vivendo o momento, né? É muito importante que a gente, nessas conjunturas, e no caso agora, nessa conjuntura de transição, porque nós tivemos que fazer uma mudança lá em março, abril, quando as escolas tiveram 100% das suas atividades paralisadas, atividades presenciais, e agora nós estamos, desde o dia 8 de setembro, num processo lento, gradual, seguro, de retomada das atividades presenciais. Então, nós escolhemos esse tema, reconectando-se ao presente, vivendo o momento, né? A gente precisa, nessas conjunturas, claro, jamais esquecer o passado, né? Fazer, sim, projetos para o futuro, mas, principalmente, a gente precisa estar conectado no momento para que a gente possa vivenciar bem, né? Cada momento. A professora Elaine é psicóloga, especialista em educação inclusiva, psicoarte para crianças e adolescentes, arte-terapia, atua com atendimento familiar, educação inclusiva, na construção e gestão
de projetos para inclusão social. Então, um currículo bem orientado, né, preocupação com a inclusão, voltado para crianças e jovens, tudo a ver para falar, né, para vocês, para nós que trabalhamos com a educação, sobretudo para os educadores. A Terezinha Moraes, do Conviva, está conosco, ela vai acompanhar aí, principalmente o chat, vocês podem ir mandando perguntas, mandando os comentários, podem elogiar a palestra da professora, enfim, nós queremos que seja uma coisa bem interativa. Como vocês sabem, nós temos 55 minutos para essa vídeo, né? A professora vai ter 20 a 25 minutos para uma primeira fala, e depois, a partir de uma seleção que vamos fazer, eu e a Terezinha, nós vamos fazer um esforço de levar as perguntas de vocês para que ela possa, né, responder. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu, antes de passar para a professora, queria aproveitar e trazer para vocês algumas coisas, né, alguns passos que demos no que diz respeito ao Conviva, passos que demos e estamos dando, né? Que nós, na semana passada, o secretário Rossielli e eu, nós comunicamos para os diretores de escola, para os vice-diretores e, igualmente, para os coordenadores pedagógicos. Nós fizemos uma live com toda essa turma, mais ou menos 15 mil pessoas. Mas eu queria compartilhar com vocês que toda segunda-feira estão aqui conosco, né, nessas videoconferências, em geral abordando a questão da saúde mental, né, e não só, mas principalmente as questões relativas à saúde mental, e que são importantes que eu comunique para vocês. A primeira comunicação é que no ano passado nós fizemos uma seleção, criamos, né, uma função nova e fizemos um processo seletivo. A função chama-se PCNP, Professor Coordenador de Núcleo Pedagógico, _Conviva. Então, são professores que foram selecionados, um processo que durou 3 meses de seleção, com a participação das diretorias de ensino, e nós selecionamos 98 profissionais da rede para serem suporte do Conviva junto às regionais. E eles não tinham ainda, a gente não tinha definido quando eles de fato assumem o exercício, né? Boa parte deles são professores e tem também cursos, professora Elaine, de psicologia, de psicopedagogia, de neurociência, enfim, cursos nessa área. Nem todos, mas boa parte deles tem esse tipo de formação. Então, eles vão entrar em exercício a partir do dia 18 de janeiro de 2021. Portanto, esses professores, eles já sabem, já tiveram o resultado da seleção, eles não participam agora, né, da atribuição inicial de aulas, né? Isso foi bem comunicado para a rede, para não causar problema na vida de ninguém, né? Precisa fazer atribuição agora, que a partir do 18 de janeiro, vocês vão estar nas regionais, né, conectados com a Terezinha, a turma do Conviva, desenvolvendo esse trabalho. Nós comunicamos também, e saiu publicada no sábado, uma nova resolução do Conviva, que cria uma função, na verdade, transforma uma função já existente, que são os PMECs, os professores mediadores escolares e comunitários, que é o PMEC, uma função criada no âmbito do antigo SPEC, e que agora, no âmbito do Conviva, vai se chamar, é uma nova função, professor orientador de convivência. Esses ficam nas escolas. Então, foi criada essa função, não é só uma questão semântica, de nomenclatura, muda também as funções. A função do professor orientador vai além das funções do PMEC, né? A resolução está publicada no Diário Oficial e traz todos esses detalhes.
Então, é um reforço importante, né? Comunicamos também que os professores que atualmente desempenham a função de PEMEC, como já é normal, todo final de ano eles são avaliados nas suas escolas e, se tem um desempenho positivo, eles são reconduzidos para o ano seguinte. Então, isso acontecerá, só que os PEMECs de 2020, no ano que vem, serão, já temos uma sigla nova, serão POCs, Professor Orientador de Convivência. E um detalhe, aqueles professores PEMECs que estão este ano em escolas que serão transformadas em escolas PEIs no próximo ano, como a escola PEI não tem professor PEMEC, então esses PEMECs que estão nas escolas que vão ser transformadas, se positivamente avaliados, eles podem buscar uma outra escola da sua regional que tenha tido PEMEC e que não tem mais, e aí eles podem se incorporar ao trabalho, igualmente sob a função de professor orientador de convivência. E um terceiro ponto, antes de passar para a professora, que eu queria comunicar, é que aquilo que vocês viram o secretário Rosselli anunciar, que nós iríamos contratar aproximadamente 1.000 psicólogos, esse processo já andou, nós estamos aí caminhando para colocá-lo em prática. Na quarta-feira vai ser aberta a licitação, vai ser uma instituição que vai ser contratada para trazer esses profissionais, e nós, em conjunto, COPED, CGRH, Conviva e EFAP, estamos construindo todo um planejamento para incorporar esses profissionais ao trabalho da rede, e queria dizer, o tempo de trabalho desses profissionais será dedicado integralmente às nossas escolas, né? Não é para regional, nem é para SEDUC Central, é para as escolas. Cada escola, de acordo com o seu tamanho, com a sua vulnerabilidade, terá uma quantidade de horas que cada escola vai definir qual trabalho ela quer que esse profissional de psicologia possa fazer. Para encerrar essa parte de comunicação, eu queria dizer o seguinte: esses psicólogos vão ser psicólogos educacionais, não serão psicólogos de atendimento clínico, né? Importante isso. Nós estamos contratando psicólogos educacionais para apoiar o trabalho das escolas, né? Esses profissionais poderão, sim, fazer triagem com alunos, com professores que estejam com dificuldades emocionais, e aí fazer encaminhamento para a rede de atendimento, né? Então, são notícias boas que no próximo ano vão estar conosco ajudando nesse trabalho. Então, dito isto, eu queria, professora Elaine, te passar a palavra para você falar dessa questão aí, como é que vive esse momento, né? Esse momento de transição de uma fase com Covid, se Deus quiser, para uma fase sem Covid. É com você, professora Elaine. Olá, boa tarde a todos e todas, boa tarde, secretário. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui hoje, né, e parabenizar o Centro de Mídias. Tá? Trazer essa temática de reconexão ao presente, vivenciar o momento, é uma temática fundamental para a promoção de qualidade de vida. Quando nós falamos de psicologia, ela abre um leque enorme, que ela trabalha em vários segmentos, ela consegue adentrar na empresa, na sociedade, na escola, na saúde, tá? E aqui eu vou estar falando enquanto psicóloga, nesse olhar do indivíduo único, propondo uma qualidade de vida a ele, né? É como uma autoproposição, um autocuidado. Quando você se conecta com o presente, você está em contato com o seu eu mais profundo. Essa conexão ela vai estar diretamente ligada ao que você está sentindo, à observação dos seus pensamentos e o como você reage a esse pensamento e o como você reage no meio social ao qual você está inserido. Bom, as estatísticas e vários estudos mostram que a maioria das pessoas vivem no piloto automático. O que é piloto automático? Nós normalmente fazemos 2, 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Tá?
Temos habilidades múltiplas e conseguimos? Sim, conseguimos. Às vezes a gente consegue fazer 2, 3 coisas com muito talento ao mesmo tempo. Entretanto, isso vai demandar uma energia imensa, né? Não só uma energia psíquica, cognitiva, até mesmo uma energia física. Tá? Nós percebemos isso um pouquinho no ambiente escolar, o professor utilizando todos esses talentos de ter habilidades múltiplas na sala de aula, por exemplo. Tá? Nesse momento de pandemia, eles utilizaram de habilidades múltiplas, criativas, para se reinventarem em aulas, para se reinventarem enquanto profissionais. Então, todos nós sabemos o que é estar presente no momento, essa conexão. Entretanto, a gente esquece disso. Isso tem que ser uma prática, né? E por que eu falo que é uma prática? Porque a nossa mente ela funciona como o nosso corpo. Se não praticarmos uma atenção e uma observação ao que você está pensando e o que esse pensamento traz enquanto sentimento, você vai ter um sofrimento na sequência. Assim como o corpo. Se o seu corpo não se movimenta, se você fica muito tempo sentado numa mesma posição, quando você se levanta, você sente uma trava. Então, a conexão corpo e mente ela vai estar presente o tempo todo. Então, quando pensamos, como que eu vou me conectar ao presente? Né? Essa é sempre a pergunta que todo mundo faz. É muito fácil falar, né? Hoje nós temos a prática extremamente difundida já, até na educação, na saúde, que é o mindfulness, né? Que é a atenção plena ao momento. Vou trazer isso daqui um pouquinho mais próximo da psicologia. Estar presente é você estar observando tudo o que está acontecendo, não só no externo, mas, sobretudo, internamente. Quando você observa o que está acontecendo internamente, você vai estar observando a sua mente, os seus pensamentos e a reação que isso traz no seu corpo. Esse é o segredo. Tá? Por que isso é tão importante no momento pandêmico? Por que a gente falou disso o ano todo? Por que nós vivenciamos isso intensamente? Porque a nossa mente, né, ela percebe o meio externo, ela, através dos olhos e de todos os sentidos, né, do tato, das nossas percepções mais intrínsecas, nós percebemos o meio externo e criamos na nossa mente um entendimento do que aquilo significa. E aí é que reside um grande perigo. Por quê? Porque vai estar se misturando o que acontece no mundo externo com o que acontece aqui nesse mundo interno. Tá? E nesse momento eu posso entrar em grande conflito. E o que nós vivemos no momento pandêmico foi exatamente isso. Não ter uma informação do que era, logo lá no começo, em março, do que era aquilo, do que era esse vírus, de onde ele veio, como ele se manifesta, como que eu tenho que me comportar. Muitas pessoas que não tinham essa prática e essa habilidade de estar presente em você mesmo, acabou entrando em desespero, acabou entrando em profundo sofrimento. Tá? Então, esse foi só um exemplo breve do que é isso. Estar presente é você acionar uma tríade, né? Uma tríade de intenção, atenção e atitude. O que é a intenção? Eu tenho que mandar um comando para a minha mente de que eu quero estar presente. Eu quero entender o que está acontecendo, pois nesse momento agora aqui que eu estou falando, que às vezes você está escrevendo, às vezes você viu um movimento que passou pela sua casa, escutou um barulho externo, você tem a intenção de ouvir o que eu estou falando? Então, se você tem intenção, esse externo fica em segundo plano, tá? Essa intenção, ela pode ocorrer sempre num sentido de aprendizado ou defesa ou mesmo numa exposição. A intenção ela pode ser uma intenção, por exemplo, de amor. Então eu estou aqui, eu tenho que demonstrar o meu amor por alguém, então eu tenho uma intenção. Isso tudo se manifesta no nosso corpo, na nossa face, né? Nos nossos gestos, nas nossas palavras. Então, eu tenho uma intenção de estar olhando a mim mesmo.
Tá? Então, essa é a intenção. Vou me observar. A segunda tríade é atenção. O que é a atenção? Eu vou perceber se isso que eu estou observando faz parte de mim ou faz parte do externo. E nesse momento também eu corro um risco de me confundir. Porque a nossa mente, ela sempre vai criar historinhas. Tá? Então, quando eu observo o externo, atentamente, eu posso fugir rapidamente num pensamento meu. E a segunda parte da tríade é uma atitude. Quando eu faço isso, quando eu tenho a intenção de me observar, quando eu observo com atenção, eu tenho que ter uma atitude. E a atitude, ela é muito simples. É você ter uma abertura. A atitude é uma disposição. E isso muitas vezes nos falta. Muitas vezes somos atormentados pelo externo. E o externo nos atormenta mesmo. O meio social, nós que vivemos numa metrópole, estou falando aqui enquanto paulista, que vive numa metrópole, o tempo todo, né? Você é atormentado, você não consegue ter essa abertura. Então, a intenção vai fazer, opa, vou me conectar aqui comigo. Atenção ao que eu estou sentindo. Estou com calor, estou com frio, estou com medo, estou com ansiedade. E a abertura para entender o que está acontecendo. Além dessa atitude de abertura, eu posso ter uma atitude de autocompaixão para comigo. Perceber que o que está acontecendo naquele momento pode não ser tão bom. Perceber que o que está acontecendo naquele momento e o que eu estou sentindo é algo verdadeiramente que está me deixando triste, que está me deixando com medo. E como eu vou reagir a isso? É o segundo movimento aí, é o terceiro movimento que a nossa psique faz. Normalmente, nós nos apegamos a aspectos futuros ou aspectos passados. Qual de nós não nos vemos pegando de que daqui a pouquinho eu tenho que fazer tal coisa, ou puxa vida, eu esqueci algo? O tempo todo é assim. O tempo todo é o futuro e é o passado. Não que o passado não seja valioso, ele é extremamente valioso. Não que o futuro não seja também importante para os próximos passos. O futuro é uma estratégia. Mas o que está acontecendo agora, nesse momento? Como é que eu estou me sentindo? Tá? A gente pode até fazer isso nesse momento, como um exercício. Eu falei que era uma prática, é um exercício. Como é que você está posicionado agora, aí, na sua cadeira, ou em pé? Tá? Tenha uma intenção de, vou observar o meu corpo. Tenha a atenção, eu vou observar ele em detalhes. Eu posso observar se a minha coluna está ereta, se eu estou com dor de cabeça, se eu estou com calor ou se eu estou com frio. E eu vou ter uma atitude. O que eu posso fazer com isso que eu estou sentindo agora? Eu posso arrumar minha coluna? Eu estou com frio, eu posso pôr uma blusa? É rápido. Essa é a conexão com o presente. Tá? Temos que fazer isso todo o tempo. É impossível? Não, não é impossível. É difícil? Também não é difícil. Tem que ter a intenção. Eu tenho que querer. Tá? Eu falei, quando eu comecei a falar aqui, eu falei que isso traria qualidade de vida. Estar presente, atento ao momento, me traz qualidade de vida. A qualidade de vida ela é obtida porque você vai estar sabendo realmente, verdadeiramente, conscientemente, o que está acontecendo com você. Num momento de final de ano, entramos em dezembro, trabalhamos o ano todo. Eu sei que aqui professores se reinventaram, equipes inteiras se reinventaram, com preocupações, ocupações prévias, por exemplo, de medo de estar doente, medo de não conseguir atingir um objetivo. Tudo isso causando estresse, ansiedade. Nesse momento, você reaprender, porque você já sabe se conectar com você,
você reaprender a se conectar e viver o que está acontecendo agora, vai gerar uma qualidade de vida e, sobretudo, vai gerar um futuro melhor. Porque quando eu tenho consciência plena do que está acontecendo hoje, eu vou conseguir transformar o amanhã. Quando eu estou ligada e presa a aspectos do passado, né? E aí a gente pode pensar que no momento pandêmico muitas pessoas falaram assim, eu escutei essa frase muitas vezes, eu quero a minha vida de volta. E aí imaginava que aquela vida de volta, né? Imaginava não, eu investigava junto, o que é a sua vida de volta? Eu quero andar, eu quero sair, eu quero abraçar, eu quero estar no meu trabalho, eu quero estar com as pessoas, eu quero essa vida, ela não existe mais, ela está no passado. Então esse querer, ele não tem conexão nenhuma com o presente e ele vai te causar sofrimento. A validação do seu passado, como tudo aquilo que nós fazíamos de abraçar, beijar, estar presente no nosso trabalho, isso tem que nos trazer força para que nós possamos mudar esse presente e termos um futuro melhor. Talvez quem saiba muito bem disso sejam as pessoas que trabalham na ciência, sobretudo nesse momento de pandemia, né? Principalmente aqueles que estão diretamente na linha de frente, como a equipe de saúde, a equipe de cientistas, atrás de uma vacina, atrás de um antídoto, atrás de uma medicação ou protocolos de tratamento. Eles pegam tudo que eles experienciaram no passado e transformam no presente para que façam um futuro melhor. Nós aqui, eu não sou cientista, né? Trabalhei na linha de frente, sim, tá? E trabalhei com esse intuito de transformar o momento presente, de acolher dor, acolher o medo, acolher as nossas angústias, para que amanhã eu esteja ainda presente no futuro. Então, o convite é que você faça isso para o seu final de ano, para o seu ano que vai começar. Enquanto educadores, enquanto professores, gestores de educação, talvez vocês tenham nas mãos o futuro mais precioso. Talvez é o que todos nós desejamos, né? De estar transformando isso, elevando isso nas crianças e nos jovens que vão fazer o amanhã. Mas todo professor sabe que a boa aula acontece quando o professor está bem, quando o professor está feliz, conectado ali com ele, com propriedade no assunto. Ele dá a melhor aula, ele troca com os alunos. E nós sabemos também quantas aulas a gente dá e a gente não está conectado conosco, tantas preocupações, tantos adventos e a aula acaba não sendo tão legal. Isso acontece na nossa vida. Por isso que eu falei que uma das atitudes que nós temos que ter, a não ser a disposição interna, é a autocompaixão. É sabermos que a gente falha. É saber que eu tenho medo. É saber que eu posso ficar triste. Mas, quando eu acolho esse sentimento em mim, eu vou conseguir, sim, transformar para o amanhã. Existe um conceito, que ele é um conceito interessante para a gente trazer dentro da psicologia, e ele é um mecanismo psíquico, que é aceitação. Quando eu falo de aceitação, muitas vezes a gente pode pensar, eu aceito o que está acontecendo, eu me conformo com o que está acontecendo. Não, não é. Aceitação não é conformismo. Aceitação é você conseguir entender realmente o que está acontecendo, saber que você fez tudo o que você podia, mas o fato em si é aquele. Quando eu aciono esse movimento de aceitação no momento presente, eu observo em mim todos os sentimentos que podem estar despertados ali. Todo sentimento que nós temos nos impulsiona a uma reação. Então, se eu sinto medo, isso vai me impulsionar uma reação. Normalmente, o medo vai trazer o quê? Vai trazer uma estagnação, uma paralisação. Pensando que é mente e corpo. Tem vários hormônios
que estão atuando nesse momento. Então, tem aspectos de liberação de hormônios, uma gama de elementos químicos que estão no nosso corpo, que muda a nossa psique e que faz, por exemplo, no medo, eu começar a tremer, a suar, a não conseguir falar, né? E eu posso até mesmo chegar a um desmaio. Então, está tudo conectado. Então, quando eu sinto que eu estou começando a ter medo, eu tenho que ter compaixão para comigo. Uau, medo do quê? Calma. Olha, sente o que é. O que está acontecendo? Utiliza do seu potencial cognitivo de entendimento de você mesmo. Talvez isso, você pode pensar, mas quem faz terapia, ou quem gosta mais de ler, ou quem conversa mais, talvez tenha mais facilidade de acessar esses conteúdos internos. Verdade. Mas todos são capazes. A gente vê isso nas crianças. Tá? E aí eu não vou falar... Existem estudos da neurociência que nos ajudam a compreender isso, até mesmo nos animais e na própria natureza, né? Mas vamos pensar em nós humanos, né? A criança tem essa capacidade de se reinventar a cada evento que, de repente, ela enfrenta. Então, nós que somos professores, lidamos com crianças desde as pequenininhas até os jovens, em diferentes contextos sociais, a gente sabe que eles se reinventam o tempo todo. Qual professor não viu a transformação de um aluno? Ele usando todo o seu potencial cognitivo, físico. Né? Aí você fala, poxa vida, ele teve um fator externo que o ajudou? Sim, claro. Né? Mas ele também teve um fator interno. Tá? Então, a proposta, né, o convite aqui hoje, é que vocês façam essa reflexão, não pautados no passado, nem pautados no futuro, no agora. Como é que você está agora? A gente costuma dizer, né, principalmente na fase adulta, que é importante revisitarmos os nossos propósitos de vida. Qual que é meu propósito de vida? O que me move? O que me faz estar aqui hoje, nessa sociedade? Né? Então, visite o seu propósito. Quando a gente visita o nosso propósito de vida, normalmente nos aflora um contentamento. Tá? Se não aflorar esse contentamento, investigue com mais profundidade. O que te move? O que faz você estar aqui, de repente, ouvindo isso que eu estou falando? Ou o que te faz fazer a sua alimentação? Ou querer abraçar alguém que você ama? O que move você? Normalmente, quando nós visitamos o nosso propósito de vida, nós vamos encontrar aspectos da nossa felicidade. E aí é um assunto também vasto, bacana, mas vou trazer ele agora também. Porque quando eu contemplo o momento presente, por mais dolorido que ele seja, por mais que ele seja uma situação de total estresse, angústia, no fundo do meu ego, entendimento do que sou, do ser, eu vou ter um contentamento de saber o que eu estou vivendo. Eu não vou estar à parte de mim. Eu não vou estar no momento, no piloto automático. O que eu estou falando aqui é, por exemplo, no momento pandêmico, e acredito que todos já tenham passado por isso, mas a questão do luto, por exemplo. Nós temos que viver o luto. Todos nós sabemos disso. E não é uma felicidade viver o luto. Claro que não, é uma profunda dor. Entretanto, todos de nós que já vivemos o luto, temos, na reflexão dele, o contentamento de ter experienciado a vida com aquela pessoa que já se foi. E é isso que vai nos sustentar. Tá? Então, quando eu penso no meu propósito de vida, num momento pandêmico, no qual eu posso estar com medo e insegurança, talvez eu tenha que buscar o que me move. E é isso que vai fazer eu transformar os próximos passos. Automaticamente, isso vai gerar qualidade de vida. Quando eu falo qualidade de vida, é a gente poder
dormir bem, estar bem com o nosso corpo, estar bem com a nossa mente, estar também se sentindo bem e confortável nos nossos relacionamentos. Isso é qualidade de vida. Eu só vou ter essa qualidade de vida se eu tiver presente. Quantos de nós nunca falamos, nossa, eu estava falando com alguém e a pessoa nem escutou o que eu falei. Né? O quanto é ruim isso. Ou o quanto de nós estamos tão acelerados que não sabemos onde deixamos a chave do carro, a chave de casa. Eu acabei de deixar o meu óculos aqui, cadê meu óculos? Eu estava ausente. Então, estar ausente, consequentemente, vai te levar a um dano. Pode ser um dano físico, um dano psíquico, um dano estrutural. Tá? Faz parte do processo humano essa visitação no seu eu. Você consegue ver isso muitas vezes na idade adulta. Né? Então, que eu acredito que esteja falando já com profissionais. Então, a gente vê isso muito presente na idade adulta, onde talvez é mais fácil entender as coisas que estão acontecendo. É por isso que a gente sempre pega e tem umas referências à velhice, à sabedoria, talvez pela experiência de ter vivido muitas coisas. Entretanto, se você sentir essa dificuldade, não importando a sua idade, não importando o seu contexto, acredite que esse potencial ele está inato a partir da infância. Então, a gente pode, a qualquer momento, fazer essa reconexão conosco. A dica e o convite é que você faça isso todos os dias. Fazer uma pausa para perceber como você está se sentindo. Tá? Se você não conseguir fazer, observe se você não está no piloto automático. Observe se você não está só sendo levado pela maré. Né? E faça observação. Se isso está te fazendo mal, e aí você utiliza da tríade que eu falei. Tá? Que é uma intenção. Eu quero mudar. Eu quero me perceber. É a atenção. Eu me disponho a isso. Eu faço isso com consciência. E a atitude, que é com abertura, compaixão, gentileza e, sobretudo, com calma. Tá? É um pouquinho isso que eu queria falar para vocês. Muito bom, Elaine. Olha, anotei aqui muitas coisas, estamos acompanhando aí o chat, muitas observações. Eu queria resgatar algumas para você comentar, né? Mas eu queria começar por essa fala sua sobre o propósito de vida, né? E dizer o seguinte, quem abraça a profissão de professor tem um propósito de vida muito claro, né? E que é lindo, porque é desenvolver pessoas. Não qualquer pessoa, é desenvolver, no nosso caso, da rede estadual, crianças, adolescentes e jovens. Então, é um propósito, e às vezes, Elaine, eu fico pensando que uma rede do tamanho da nossa, né, com todos os desafios que a pandemia trouxe, e os nossos professores, você mesmo mencionou na abertura, deram conta, né? Claro, estão cansados, muitos falaram aqui, mas nós demos conta de não, eu gosto de dizer, usar uma expressão, de não soltar a mão das crianças, né? Tivemos que nos separar fisicamente, presencialmente, evitar a presença, mas nós ficamos conectados através do centro de mídias e de muitas tecnologias, né? Um esforço grande dos professores de trazer as crianças, de buscar aqueles, né? Busca ativa. Então, eu acho que um ponto de partida, nós, educadores, nós todos que trabalhamos com educação, eu acho que nós temos em termos de propósito, um propósito muito claro, né? Eu, inclusive, sempre digo, a minha
O meu propósito de vida neste momento é dar a minha modesta contribuição, porque não é uma pessoa que resolve, é o coletivo, né? Para que a educação de São Paulo, a educação pública estadual e a educação brasileira, porque se a gente melhorar aqui, a gente vai servir de motivação para o Brasil, né? Então, muito bom isso. Você falou também, né? Eu queria até lembrar aqui, tem muitas pessoas elogiando a sua fala, seu jeito tranquilo, seu jeito reflexivo, muitos elogios. E eu estou me lembrando aqui da professora Luísa Tanaka, da Unifesp, que já foi 2 vezes nossa conferencista, e que também é muito tranquila, até porque ela fala de meditação, né? E isso conecta com a sua fala, porque você, assim, você falou, tem eu, né? Tem eu, professor, eu tenho que, né, me olhar, me entender, né? Mais que me olhar e me entender, eu tenho que ter compaixão para comigo, autocompaixão. Muito profundo isso. Mas tem os colegas também, né? Nós desenvolvemos um projeto chamado Conexão Solidária, que é isso. Como que os colegas podem, periodicamente, se juntar e falar das suas emoções, das suas alegrias, dos seus sofrimentos, dos seus medos, das suas dúvidas, né? E tem também os profissionais, como você, psicóloga, psiquiatra, mas eu diria o seguinte, é um pouco nessa ordem para as coisas poderem dar certo. Cada um precisa se encontrar consigo mesmo e ter sua autocompaixão, né? Nas escolas, em todo canto que tiver pessoas, no caso professores, um pode ajudar o outro, um pode apoiar o outro, né? E é claro, tem situações em que nós precisamos ir em busca de um serviço especializado, né? Como eu falei no início, até aproveito para atender uma pergunta aqui, a Secretaria vai contratar psicólogos, né, através de uma instituição, de uma organização, que vai prover os profissionais para atendimento da nossa rede. Um mínimo de 1.000 e talvez, eu não sei como é que vai ser, podendo ir a 1.500 a 2.000 profissionais para atender a rede. Então, essa percepção, nós temos muito trabalhado nessas conferências, né? A ideia é que cada um de nós tem uma tarefa conosco mesmo, né? E cada um de nós pode ter uma tarefa adicional com o colega de apoio, de escutativa, que às vezes é disso que se trata, né? E eu queria te registrar também o seguinte, muitas pessoas, muitos professores aqui pelo chat, estou acompanhando, falaram que estão preocupados, cansados, angustiados, frustrados, quebrados, né? Com medo e ansiosos, né? Tem muitas expressões como essa. Mas também tem expressões assim, essa palestra veio na hora certa para mim, palestra importante para nós, muito significativa. A professora Elaine passa segurança, né? Então, assim, sobretudo aquela turma que está cansada, preocupada e tal, eu acho que a sua fala deixa um caminho a seguir, né? E eu queria, né, faço todos esses comentários, queria te propor o seguinte, que você desse um pouquinho mais de detalhes sobre o seguinte, você fala que nós precisamos nos concentrar no momento, no presente, né? No presente. Seja o presente que nos rodeia, o ambiente, seja o nosso presente interior, né? E você diz, ato contínuo, que a consciência de hoje ajuda a transformar o amanhã. Eu achei isso muito bacana, né? Por que fazer esse exercício de compreensão, de consciência sobre o hoje, sobre o momento? Você já deu a resposta. Porque ajuda a transformar o amanhã. Queria que você comentasse mais isso, né? Foi uma questão também muito comentada aqui no grupo, esse ponto. Então, é com você, Elaine, e depois a Terezinha vai te fazer aí também uma pergunta.
Ah, tá bom, que bom, que bom. Só para pontuar, o secretário citou a professora Luísa, né, da Unifesp, uma grande mestre, né? Então, já bebi muito da fonte dela, né? Muito, muito, muito valioso os encontros com ela. Bom, vamos lá. Por que que é importante para transformar o amanhã? Primeiro, porque nós só temos o hoje. O amanhã, de verdade, ele não existe. Ele não existe. E isso é uma discussão até mesmo filosófica, e a gente tem grandes filósofos e historiadores que falam isso até com uma grande poética sobre o amanhã não existir. Entretanto, nós temos expectativas, tá? E por isso é que somos ansiosos. E isso é até um movimento neurológico, de eu ter que prover o amanhã, tá? Então isso faz parte do ser, tá? Isso é presente até mesmo nos animais. Eu tenho que prover o amanhã. Por isso que o animal caça uma grande caça e alimenta a todos para que ele tenha o provimento dos outros dias e se sinta restabelecido. Por que que o presente é valioso para o amanhã? Porque se eu tenho inteireza, o que que é inteireza? Se eu estou pleno em mim, do jeito que eu estou, e assim, aí agora eu vou falar até para os professores que falam, eu estou extremamente cansado, eu estou saturado, eu estou preocupado. É isso que você está sentindo. É disso que você tem que cuidar. Se você não cuidar disso, o amanhã você vai estar mais cansado. Né? Primeiro que o pré-ocupado você está se ocupando com algo que não existe, é pré-ocupado. Então, você já começa a fazer uma reflexão, vale a pena? Aí você pode falar assim, Elaine, mas tem coisas amanhã que são importantes. Então, não é uma preocupação. Tenha consciência do que está acontecendo agora e faça uma projeção adequada para o amanhã. Quando nós pensamos em negócio, as empresas, os grandes negócios e até o próprio sistema público trabalha com projeção, trabalha com perspectiva, trabalha com planejamento. E esse planejamento todo é feito com a perspectiva do agora. Eu só vou conseguir sonhar um sonho possível se ele estiver conectado comigo. Né? É muito interessante quando nós vemos essas histórias de motivação, de pessoas que conquistam, que fazem grandes conquistas, que vão atrás dos sonhos. Ela esteve o tempo todo conectada com ela, fazendo tudo para que ela conseguisse atingir aquele objetivo. E por isso é que nos agrada tanto, por isso é que os livros de autobiografia, os filmes de conquista nos encantam tanto. Por que a gente não faz isso conosco? A gente costuma fazer isso, a gente já faz isso, só não tem percepção. Nós planejamos o final de semana, nós planejamos quantas prestações compramos a um bem ou qualquer outra coisa. Nós planejamos. Agora, é claro que se eu não planejar, eu vou, e todo mundo sabe disso também, se eu passar da conta, eu vou estourar depois. Então, você não vai dormir de novo, porque sua conta vai ficar negativa. Agora, você vê pessoas que fazem isso com muita maestria, tá? Então, o presente, sim, ele vai definir o seu amanhã. Quando você faz isso com autocompaixão com você, autocompaixão é esse amor próprio, é o autocuidado, é aceitar isso que você está sentindo. Você está cansado? Sinta esse cansaço. Quando você sentir esse cansaço, pode ter certeza que a sua mente, a sua estrutura física e a sua elaboração psíquica de promover um lugar de descanso vai vir na sequência. Você vai ter condições de se organizar para cancelar um compromisso, para poder dormir um pouco mais, para poder pôr na agenda uma atividade física, para ir visitar o médico, para fazer exames, para fazer uma boa alimentação. Se você está cansado demais, se você está preocupado demais, se você está desgastado, isso é sinal que a sua vida está muito ruim e você está tendo muito má qualidade de vida. Vai falar, mas estamos todos assim? Estamos, sim. Mas eu vou ter autocompaixão, vou me cuidar.
Como é que eu vou promover isso? Essas são mudanças sutis e delicadas. Lembra da tríade que eu falei? Eu tenho que ter o quê? Uma intenção. Eu quero mudar. Então, você está tendo aulas, olha o seu planejamento. Talvez a gente tenha que abrir mão de muitas coisas, né? Quando nós exercitamos a autocompaixão, normalmente nós vamos perceber o quanto somos apegados a algumas coisas. Talvez a gente tenha que abrir mão de muitas coisas. Às vezes você está fazendo coisas demais. Você vai ter que ressignificar isso, né? Talvez você está cansado demais porque você não está se alimentando bem, não está dormindo bem, não está lidando bem com seus conteúdos internos. Talvez está tendo muito trabalho, você vai ter que ressignificar isso. Tem uma frase que ela não é gostosa de se ouvir, nem é tão, não fica tão, aconchegada aqui no peito, não dá aquele quentinho no peito, que é a vida é feita de escolhas. Né? Parece um clichê, né? Uma frase clichê, um postzinho que a gente vê nas redes sociais. A vida é feita de escolhas. Escolhemos o tempo todo. Não é um clichê. Nós escolhemos o tempo todo. Eu escolho parar. Eu posso escolher. Eu estou tendo um sentimento agora de raiva, por exemplo, porque eu não estou dando conta de um trabalho, ou porque eu não fui atendido ao meu ego. Eu tenho uma escolha a fazer. Eu vou deixar que essa raiva tome conta do meu corpo, da minha mente e se expanda por todo o ambiente, ou eu vou escolher o caminho da pacificação, da aceitação, para poder fazer uma transformação. Eu estou sentindo tristeza, né? Que é o que eu mais escutei esse ano. Né? E todos nós sentimos. Qual de nós não se emocionou a ver números de mortos, a ver imagens de hospitais? Isso nos deu tristeza. Eu escolho acreditar que existe a ciência, que existem pesquisadores. Eu escolho acreditar que tem uma equipe que está trabalhando e que o amanhã pode ser melhor. Isso não vai me livrar da tristeza. Eu sei que não vai. Entretanto, eu vou estar conectado com o que está acontecendo. E eu vou descansar. E esse conceito, né, que talvez já tenha passado por aqui, é uma reflexão interessante, que é o conceito de impermanência. Nada é permanente. E aí uma outra frase, um outro clichê seria, não há mal que dure para sempre. Não há. A vida é feita de escolhas. E se eu escolher um caminho ou algo que não é tão bom, ele vai passar, porque eu vou ter uma nova oportunidade de escolha. E eu vou ter uma nova oportunidade. E aí, essa impermanência do que é bom e do que não é tão bom, e do que é ruim e do que é algo melhor. A nossa mente vai tendenciosa, a neurociência fala disso, isso dá até um assunto interessante para trazer para os professores, o quanto a mente vai se fixar nos aspectos negativos. A gente não fixa nos aspectos positivos. Né? Nós não guardamos esses aspectos, e eles são importantes. Então, eu tenho que acreditar. Ela é feita de escolha, e eu tenho que ter noção de que vai passar. Vai passar. Assim como a pandemia, ela chegou hoje num momento, eu não sou especialista para estar falando disso, então eu estou passando uma impressão minha. Tá? Chegou num momento em que você fala, já tem uma vacina. Né? Quantas vacinas já tem? Quantos cientistas pelo mundo se debruçaram em cima de pesquisa? Né? Aqui, como é que está no meu estado? Como é que está no meu país? E cada um de nós concebe o que é, né? O como entende isso tudo. Entretanto, já existe uma vacina. Há 6 meses atrás não era. Ou seja, a impermanência passou. E vai passar. E a gente vai voltar a fazer as coisas. Talvez não vamos ter aquela vida que tínhamos. Não vai. Ela passou. A gente vai ter uma nova vida. E aí eu tenho que ter consciência desse momento presente para poder transformar o amanhã. Será que deu para responder? Que pena, nosso tempo chegou ao fim, Elaine. Mas, assim, eu queria... você
Fala aí uma quantidade de pessoas máxima para as quais você já fez uma palestra como essa. Olha, foi assim, eu fiz nessa quarentena eu fiz lives assim nas redes sociais. Aí chegava assim, o máximo que chegou foi 100, 130, né? Opa, isso que eu queria te dizer. Então, você pode dizer que você veio no Centro de Mídia São Paulo, da Secretaria de Estado da Educação, e que você falou para 2.500 Ai, que coisa professores, legal, que legal, entendeu? que bom. Eu queria muito te agradecer. Essa última resposta, Elaine, sim, os professores estão aqui se manifestando, muito reconhecimento, entendeu? Sobre tudo que você falou. Teve uma, né, que falou o seguinte: você é ótima, eu é que estou com problemas. E teve outra que disse: estou cansada, mas tem esperança em meu coração. Olha que coisa bonita. Então, muito reconhecimento aqui, muito agradecimento à sua fala, essa fala tranquila, tão esclarecedora. E me agradou muito, né, Elaine, nesse último trecho aí da sua participação, você ter falado para os que estão preocupados, para os que estão cansados, estão ansiosos, né? Esses professores é que mais precisam, né, da nossa palavra. Então, você deu foco, né? Porque a gente sabe que é assim, tem pessoas com mais capacidade de superação, mais, né, focadas nelas mesmas, administram melhor as circunstâncias, conseguem aceitar melhor as mudanças que não dependem dela e se adapta à nova situação, mas tem pessoas com mais dificuldades. Então, você falou muito para elas, muitos agradecimentos aqui, e eu queria te dizer o seguinte: você sugeriu um tema aí, né? Fica topado. Se você topar voltar a falar, não sei se esse ano vai dar tempo, mas se não esse ano, o ano que vem, né, Terezinha? A gente pode trazê-la de volta para falar desse tema, né? Como é que é a neurociência, como foi mesmo que você falou, Elaine, para a gente concluir? Oi. Acho que eu trouxe sobre como a neurociência nos ajuda, né? Esse conhecimento do nosso corpo, né? Dessa Não, 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 de bioquímica. como o nosso cérebro, lembrei, Ah, sim, do cérebro. se Sim, fixa no sim. negativo, né? Sim, Que eu vejo as isso. pessoas aqui, às vezes a Isso. pessoa fica Perfeito. fazendo carga negativa nela e aí ela não melhora, ela não consegue sair, pelo contrário, ela só vai piorando É a isso mesmo. situação, né? É isso mesmo. Então, Elaine, olha, muito obrigado, queria muito agradecer essa segunda sua presença. Está contratada a terceira, Terezinha vai fazer o contato, acredito que lá para fevereiro, né, para a gente falar desse tema, Isso é como o bacana. nosso cérebro nos leva para o negativo. A gente geralmente fala disso quando a gente fala da mídia, né, que a mídia foca muito no negativo. Mas a mídia foca no negativo porque o cérebro humano foca no negativo. A mídia segue esse rastro. Então, Elaine, muitíssimo obrigado, né, que se a gente não se fala mais, que você tenha uma boa virada de ano, bom acesso final de ano, claro, com todo cuidado, e muito obrigado também a todos os professores, professoras que estiveram conectados. Eu vi que foi útil para muitos, acho que para todos. E nós terminamos aqui. Desejo que todos tenham uma semana bastante produtiva e com bastante autocompaixão. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.